Olá, galerinha! Aqui quem vos fala é o professor Lucas Mendes, professor de Geografia e professor de Ciências e Biologia. E nesta pequena conversa, nesse pequeno bate-papo, nós vamos aprender um pouco hoje sobre ciências e biologia. Então, nós vamos tratar um pouco hoje sobre os fundamentos da biologia, o que ela representa para a nossa vida, o que estudamos de fato em ciências e biologia, por que devemos estudar ciências e biologia. Então nós vamos estudar um pouco, falar um pouco sobre a introdução sobre as ciências biológicas, sobre o objetivo geral dessas ciências biológicas, sobre os objetivos específicos que ela traz para cada um de nós. Abordaremos alguns temas também dentro desses fundamentos das ciências e biologia, onde nós vamos falar sobre a história da biologia como ciência, vamos falar sobre a biologia na antiguidade, como que surgiu, sobre a biologia na Idade Média, sobre a biologia no Renascimento, vamos falar sobre a biologia moderna e contemporânea, quando que ela surgiu, qual foi o século, como que foi o surgimento dessa ciência, sobre as áreas da biologia, as principais áreas da biologia que são zoologia, botânica. Então vamos falar sobre cada uma delas, vamos falar sobre as características dos seres vivos e níveis de organização, sobre as características dos seres vivos, que é a célula, composição química, reprodução, hereditariedade, enfim, sobre todas elas, sobre níveis de organização dos seres vivos, sobre as investigações científicas na biologia, etapas do método científico, analisando a produção científica na área da biologia, análise de um artigo científico da área da zoologia, a sistematização e o processo de análise de um artigo científico. Então nós vamos falar um pouco sobre esses temas dentro dessa primeira aula, onde nós vamos falar sobre os fundamentos da biologia. Então, para começar nesta aula, nós faremos então uma revisão dos principais conceitos da biologia, para posteriormente podemos aprofundar em conceitos, apropriando-nos de novos conceitos biológicos fundamentais para a compreensão dessa ciência. Em nosso cotidiano, nos deparamos com inúmeras informações sobre a vida. Então, biologia, nós vamos estudar sobre vida, sobre espécies, descobertas, outras ameaças de extinção, aquecimento global, novas substâncias sendo testadas como medicamentos, novas técnicas de reprodução assistida, ética na pesquisa com DNA, sobre transgênicos, células-tronco, entre outros temas. Então, todos eles estão diretamente relacionados com o estudo da biologia, que é ciência que estuda a vida. Então, bio significa vida. Logos é estudo. Então, biologia, vida, logo, estudo. Então, é estudo da vida. Dessa forma, a biologia contribuiu para a compreensão dos fenômenos relacionados à vida e para a formação do cidadão, que toma decisão sobre esses fenômenos, ou que ensina na sala de aula. Por isso, tanto o bacharel quanto o licenciado em ciências biológicas precisam compreender os mecanismos biológicos e as interações entre os seres vivos para a sua atuação profissional.
Então, nesta aula, nós faremos então uma pequena reflexão sobre o surgimento da biologia como ciência, seu objeto de estudo, suas principais áreas e métodos, que são esses objetos dessas aulas. Então, para iniciarmos, para darmos início nessa aula, nós vamos falar então sobre o objeto geral. Qual é o objeto geral nas ciências biológicas? Então, é analisar a evolução das ciências biológicas ao longo dos tempos, suas técnicas de estudo e áreas específicas de construção do conhecimento. E quais são, professor, esses objetos científicos específicos? Primeiro, ela vai identificar a evolução da biologia como ciência na história da humanidade. Ela vai compreender a organização das principais áreas da biologia e seus respectivos objetos de estudo. Elencar as principais características dos seres vivos e níveis de organização. Relacionar o método científico à produção dos conhecimentos biológicos e realizar as atividades práticas sobre o método científico em revistas de diversas áreas nas ciências biológicas. Então, esses são os objetos específicos das ciências biológicas. Primeiro tema, a história da biologia como ciência. O que ela representa? O que a biologia como ciência ela representa a história? Então, a biologia é uma ciência tão antiga quanto a história da humanidade. Desde a presença dos hominídeos, que a gente estuda lá na pré-história, na matéria de história, onde a gente vai falar sobre os hominídeos, né, em especial o homem moderno, que é o Homo sapiens, que é no planeta Terra. Ele teve a praticada e ensinada na comunidade, que é determinar o que era ou não comestível, que era fator determinante da sobrevivência dessas comunidades, que é o Homo sapiens. No entanto, a palavra biologia, ela surgiu apenas no início do século XIX. Anteriormente, ela era denominada história natural. E quem praticava estudos de seres vivos recebia, então, a denominação de naturalista. Então, nós temos aqui um fenômeno que ele vai falar um pouco sobre esse surgimento, que é Araújo et al., que lá em 2012. Então, essa palavra surgiu pela primeira vez no título do livro Biologia, ou Filosofia da Vida Natural, publicado pelo naturalista, então, alemão Gottfried Treviranus, que é de 1776 a 1837, em 1802. Embora o nome da ciência só tenha surgido no século XIX, os estudos dos seres vivos começaram há muito tempo, sendo um dos alicerces para o estabelecimento da nossa civilização. Dessa forma, entender historicamente as produções dos conhecimentos biológicos nos auxilia a compreender como a ciência sofre transformações e que essas transformações estão atreladas aos aspectos sociais, políticos, econômicos, éticos e estéticos de uma comunidade. Então, a ciência sofre transformações que estão atreladas aos aspectos sociais, políticos, econômicos, éticos e estéticos de uma comunidade. Então, essa daí é um pouco sobre história da biologia como ciência. Agora nós vamos falar um pouco sobre biologia na antiguidade. Então, já na antiguidade, a biologia ela estava muito relacionada
com as práticas da medicina. Por exemplo, no Egito, as mumificações elas contribuíram para a compreensão das estruturas anatômicas do corpo humano. Estudiosos gregos também contribuíram com os desenvolvimentos da biologia e muitos filósofos, entre eles o Hipócrates, que é conhecido aí como pai da medicina, estudavam o corpo humano. Então, em Roma, os conhecimentos biológicos foram fundamentais para o desenvolvimento da agricultura, do saneamento e das práticas de higiene. Cláudio Galeno, 130 a 210 aí depois de Cristo, foi um importante médico romano cujas ideias persistiram na prática médica. Ele escreveu mais de 300 textos abordando os diversos temas, incluindo dados anatômicos e conceitos fisiológicos. Então isso daí foi um pouco sobre biologia na antiguidade, que nós falamos aí dentro do Egito e na Roma. Biologia na Idade Média. Já na Idade Média, muitas práticas e dissecação do corpo e estudos foram radicalmente proibidos e severamente punidas quando ocorriam. Mesmo assim, pesquisas biológicas foram realizadas devido ao surgimento das universidades no continente europeu. No interior das universidades eram difundidos conhecimentos sobre minerais, plantas. Então, presta atenção, no interior das universidades eram difundidos conhecimentos sobre minerais, plantas e animais, e também sobre o corpo humano. Dúvidas passaram a surgir em relação aos conhecimentos produzidos por gregos e por romanos, e novas investigações científicas começaram a ser realizadas, mesmo que discretamente nas universidades. Pesquisas sobre plantas, animais, anatomia e fisiologia se intensificaram nesse espaço com uma forte participação masculina e uma tímida participação das mulheres na ciência. Então tinha mais participação de estudos dos homens do que das mulheres na Idade Média. Na biologia do Renascimento, ganha uma forte expansão e expressão do Renascimento. Algumas obras da Antiguidade Clássica são resgatadas, principalmente as que realizam estudos do homem e da natureza. Então, muitos acontecimentos foram importantes para o impulsionamento da ciência nessa época. No caso, aí, a invenção da pólvora, da bússola e da imprensa. Então, somam-se a esses fatores ainda as proposições do heliocentrismo e com a contraposição ao geocentrismo. Então, aí no Renascimento, teve então aí a invenção da pólvora, da bússola e da imprensa, ainda somando para o fator das proposições de heliocentrismo, que cai na matemática, e a contraposição do geocentrismo. A biologia, a anatomia, perde o caráter de práticas exclusiva, de sepultamento e ganha o status. Com direito à plateia. Técnicas de dissecação e preservação de estruturas anatômicas foram desenvolvidas e muitos anatomistas realizam a dissecação de corpos nas suas aulas. Outros dissecavam e desenham minuciosamente as estruturas observadas, como foi o caso de Leonardo da Vinci, de 1452 até 1519, que, embora seja mais conhecido pelas pinturas de Mona Lisa e Santa Ceia, Da Vinci também deixou uma boa contribuição para a anatomia, tendo então aí dissecado aproximadamente 30 corpos, incluindo um feto de 7 meses e um idoso. Da Vinci então chegou a desenvolver algumas técnicas para a observação de peça anatômica. Já a fisiologia surgiu principalmente
com os trabalhos para a compreensão da circulação sanguínea e o funcionamento do coração e dos vasos sanguíneos. Na zoologia e na botânica, as práticas de observar e registrar espécies eram uma constante. Muitas observações também se transformaram em obras de arte, seja estrutura externa ou interna, do organismo ou ainda da sua ecologia. Então aqui, Maria Sibília Merian, de 1647 até 1717, ela foi uma estudiosa da ecologia dos insetos nesse período. Então a classificação biológica também ganhou ênfase nesse período, principalmente com os trabalhos de sistema bionominal, de nomenclatura, de Linneu. A microscópia e o desenvolvimento de técnicas de observação da vida microscópica também ganham ênfase no desenvolvimento da biologia dessa época. Com crescente número de informações biológicas, nas palavras de Araújo, lá em 2012. Então, durante o Renascimento, cientistas começaram a organizar novas sociedades, ou academias científicas que, além de funcionar como locais onde as ideias eram discutidas, também estimulavam os filiados a realizar atividades práticas e experimentos para explicar os achados em vez de ficarem restritos a uma abordagem de caráter filosófico. Biologia moderna e contemporânea. No século XIX, temos então o surgimento das ciências biológicas, como uma ciência que tem como objeto de pesquisa que é a vida. Então, as ciências biológicas, ela pesquisa tudo sobre o que é a vida. O aperfeiçoamento do microscópio e a observação da estrutura cada vez menores, entre elas, então, os vírus, a defesa da biogenese em oposição à abiogenese, a expedição de Charles Darwin e a teoria da evolução, assim como as descobertas de Gregor de Mendel sobre a hereditariedade, caracterizavam a produção da biologia moderna. Na contemporaneidade, as descobertas da molécula orgânica e suas respectivas funções abrem caminho para relevar o DNA e os códigos genéticos, responsável pelas características dos seres vivos, bem como para a manipulação dessas moléculas, dando origem aos organismos geneticamente modificados, que é a OGM, que aos estudos de clonagem, células-tronco e, mais recentemente, estudos da epigenética. Então, quais são as áreas da biologia? A sistematização do crescente número de conhecimento na biologia deu origem a diversas áreas de estudo, considerando a influência da ciência positivista. No entanto, muitas das áreas da biologia realizavam estudos entre intertrans e multidisciplinares, como o intuito de compreender a complexidade da vida da Terra. Então, nesse sentido, as principais áreas da biologia são zoologia, a botânica, a taxonomia, a anatomia, a fisiologia, a citologia, a histologia, a embriologia, a genética, a evolução, a ecologia e entre outras específicas. Então vamos falar sobre cada uma delas, respectivos desses estudos, que elas estudam então. Então a zoologia, ela estuda os animais em seus aspectos anatômicos, fisiológicos e relacionais. Já no estudo da botânica, ela estuda as características anatômicas de crescimento, de reprodução e de evolução das plantas. Já na taxonomia ou sistemática, estuda
as classificação dos seres vivos e a relação evolutivas entre eles. Na anatomia, estuda a morfologia macroscópica dos seres vivos. Já na fisiologia, estuda o funcionamento das estruturas dos seres vivos, tais como células, órgãos e tecidos e sistemas. Na citologia, estuda as células, unidade básica dos seres vivos. Na histologia, estuda a origem, formação e funcionamento dos tecidos dos seres vivos. Na embriologia, estuda o desenvolvimento embriológico dos seres vivos. Na genética, estuda o mecanismo de transmissão das características hereditárias, bem como a ação e interação entre gêneses. Evolução. Na evolução, estuda as transformações ocorridas ao longo dos tempos nos seres vivos, bem como o surgimento e parentesco evolutivo das espécies. E na ecologia, estuda a biodiversidade na Terra, bem como as relações entre os seres vivos entre si e como meio. Então aqui está as principais áreas da biologia e seus estudos e o que cada uma delas estuda, que foi falado sobre zoologia, sobre a botânica, a taxonomia ou sistemática, sobre anatomia, fisiologia, citologia, histologia, embriologia, a genética, evolução e a ecologia. As características dos seres vivos e níveis de organização. Os seres vivos apresentam características próprias que se distinguem das matérias sem vida, tais como a célula, a reprodução, a composição química orgânica, o metabolismo e a evolução, a hereditariedade, a resposta aos estímulos ambientais. E, além disso, os seres vivos se organizam de níveis mais simples, ou seja, a célula até a complexibilidade da reunião dos ecossistemas, ou seja, a biosfera. Características dos seres vivos, então, aqui. Quais são as principais características dos seres vivos? Então, as principais características dos seres vivos são célula, composição química, a reprodução, a hereditariedade, a evolução, o metabolismo e as respostas aos estímulos ambientais. Então, o que fala sobre célula? O que estuda sobre célula? Então, célula são todos os seres vivos que são formados por células. Porém, apresenta-se como seres unicelulares ou multicelulares. Na composição química, os seres vivos, além da composição química inorgânica, contam com uma complexa composição química orgânica, caracterizada por moléculas ricas em átomos de carbono, tais como carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e dentre outros. Já na reprodução, os seres vivos têm a capacidade de se reproduzir como uma das características do seu ciclo vital. Essa reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Já na hereditariedade, que estuda o mecanismo de reprodução, os seres vivos transmitem suas características aos descendentes para que esses manifestem características iguais ou semelhantes às das espécies, a qual pertencem no que se denominam hereditariedade. Na evolução, que é a característica dos seres vivos, que permite mudança ao longo de gerações, permitindo as adaptações e a ação de seleção natural. No metabolismo, envolve reações de degradação e síntese de molécula pelos seres vivos. E por último aí, as respostas aos estímulos ambientais, que são as capacidades dos seres vivos de responder aos estímulos ambientais para a homeostase. Então aí são as características dos seres vivos, que é a célula, a composição química, a reprodução, hereditariedade, evolução, metabolismo e as respostas aos estímulos ambientais, que nós falamos sobre cada uma delas. Níveis de organização sobre seres vivos.
Os seres vivos apresentam, então, os seguintes níveis de organização, partindo das estruturas microscópicas até as estruturas macroscópicas. Então, temos aí microscópica e macroscópica, em evolução do grau de complexidade das estruturas. O primeiro nível de organização de um ser vivo, então, é a célula. Então, todo ser vivo, primeiramente, tem que ter célula. Uma vez que todo ser vivo é formado por célula. Quando os seres vivos são multicelulares, as células, então, elas se reúnem e formam os tecidos, que, por sua vez, originam por um conjunto os órgãos. Então, vários órgãos reunidos e com as mesmas funções formam o sistema, ou seja, o sistema em conjunto da origem ao organismo. Então, ser vivo tem, então, o primeiro nível, que é a célula. A não ser que são multicelulares, que são formados por tecidos. Organismo da mesma espécie que interagem entre si vivem em um mesmo espaço físico formado, então, população. O conjunto de diferentes populações que também vivem em um mesmo espaço geográfico formam uma comunidade biológica. As comunidades biológicas interagem como meio físico, onde se estabelece, então, temperatura, luminosidade, umidade e dentre outras elas. Então, constituindo um ecossistema. Todos os ecossistemas da Terra formam, por sua vez, então, a biosfera, que a gente falou lá no começo, né, sobre ecossistema até a biosfera, que é formada por ecossistema. Estamos quase terminando. Então, vamos falar, então, sobre as investigações científicas na biologia. A biologia se constitui, então, como ciência, por apresentar um objeto específico de estudo à vida, e também a metodologias investigativas que contribuíram como a organização dessa ciência, como vimos ao longo dos tempos. Existem vários métodos, então, de estudo para a formulação e validação dos conhecimentos biológicos, e todos eles exigem a curiosidade epistemológica, o questionamento, a cooperação, a investigação minuciosa dos eventos, bem como as éticas do fazer ciência com e para a sociedade. Então, dessa forma, entre tantos métodos que podem ser utilizados nas ciências biológicas, destaca-se o método científico, que pode sofrer adaptações em diferentes contextos socioculturais e de estudo dos pesquisadores. Esse método, de caráter positivista, apresenta, então, etapas a serem seguidas para que se produzam novos conhecimentos em ciência. Etapas, então, aí no modo científico. As principais etapas do método científico são... Quais são, professor? As etapas do método científico são problema, a revisão de literatura, a hipótese, a experimentação, a comprovação ou refutação da hipótese, a conclusão e a publicação de novos conhecimentos na área. Um problema caracteriza-se como uma dúvida. Uma dúvida, uma indagação que surge a partir da observação de um dado fenômeno ou uma situação à sua volta. Diante do problema, fazem questionamento e muitas vezes lançamos uma ou várias hipóteses que poderiam auxiliar na sua resolução. Então, essas hipóteses precisam ser testadas, experimentadas e analisadas para serem validadas ou não validadas. Dessa forma, o pesquisador ele conclui
sobre o tema e relata os resultados conclusivos da sua pesquisa. E para dar publicidade e legitimidade a esse conhecimento através da formulação de uma teoria. Ocorre a publicação em eventos, congressos, simpósios ou até mesmo artigos científicos. E o último tema que nós iremos falar, então, é o tema 5, que nós vamos falar sobre analisando a produção científica na área da biologia. Todas as áreas da biologia, então, elas contam com um evento e revistas específicas para divulgar os conhecimentos elaborados por seus pesquisadores. Tanto na área do bacharelado como na licenciatura, acontecem muitos chamados aí para eventos como congressos, simpósios, mostras, bem como para publicação de artigos científicos em revistas, ocorrem todos os anos. Em diferentes períodos, nesse sentido, os pesquisadores ficam atentos para publicar os resultados de suas pesquisas desenvolvidas em universidades laboratoriais, particulares e no ensino. Para ilustrar a importância da pesquisa biológica e as etapas que a envolvem, ou seja, a metodologia da pesquisa científica, elencou-se uma produção na área da zoologia. Uma das mais antigas áreas da biologia, que é a zoologia. Então, a análise desse artigo científico possibilitará exercícios futuros de ler e compreender como conhecimento é elaborado nas ciências naturais ou em qualquer outra área do conhecimento científico. Então, as análises de um artigo científico da área da zoologia são todas as áreas da biologia. Realizam pesquisas e fazem publicação para os seus pares. O artigo é escolhido para ser analisado, considerando a metodologia científica adotada. Tem um título original, né? Então, nós temos aqui todas as etapas de método científico, os conceitos, as ideias de artigo analisado, enfim. Todos esses métodos. Então, encerrando a nossa aula de biologia e os temas estudados, então aqui nós falamos sobre alguns temas. Quais foram esses temas? Então, nós falamos aqui sobre a história da biologia, nós falamos sobre as áreas da biologia, nós falamos sobre as características dos seres vivos e níveis de organização da vida. Nós falamos sobre o método científico como um método de produção do conhecimento e nós falamos sobre as produções científicas nas diversas áreas da biologia. Então, aqui, o que nós acabamos de ver nessas aulas, então, foi os fundamentos da biologia. Fundamentos aí da biologia, sobre a introdução à ciência biologia. Até mais, até a próxima aula.